pessoal, meu nome é Sidney Rago, eu sou da Imã Consultoria. Nós vamos abordar hoje o tema modelos de custos industriais. A nossa ideia aqui é falar um pouco sobre o próprio conceito de custos industriais e nós discorremos um pouquinho, principalmente sobre o custeio por absorção, que é o custeio legal, o custeio que nós somos obrigados a utilizar nas nossas empresas para efeito aí de publicação de resultados e balanços, e falamos um pouquinho do custeio direto, que é um tipo de custeio gerencial. Vamos entender como é que esses custos nascem nas nossas organizações. Então, os custos, eles são o resultado dos gastos que nós temos com os nossos processos. Todas as empresas, elas são formadas por processos. O que os processos têm em comum? Eles utilizam para operar os recursos. O que são recursos? É tudo aquilo que o processo necessita para poder operar, para poder executar suas atividades. Por exemplo, espaço, pessoas, materiais, insumos, energia elétrica. E ao final do processo, nós vamos ter lá os nossos produtos ou serviços prestados. E qual é a grande incógnita dos custos industriais? Nós temos que saber ao final do processo quanto custou aquele produto ou aquele serviço que foi desenvolvido. Qual é a aplicação dos custos industriais nas nossas organizações? Nós temos diversas aplicações. Vamos começar pela própria gestão dos custos. Por que é importante nós gerirmos nossos custos? Porque muitas vezes nós temos um orçamento de um produto ou serviço. Esse orçamento ele acontece de maneira estimada, E como é que nós vamos saber se no dia a dia nós estamos realmente gastando aquele volume de recursos no processo e se aquele volume de recursos está efetivamente custando o valor orçado? Então é muito comum nessa gestão de custos, nós usarmos o indicador custo planejado versus custo realizado. Ok? Outra aplicação é na parte de orçamentos. Orçamentos é quando nós damos a responsabilidade para os gestores por cada fatia de custos. O gestor ele vai se responsabilizar por gastar aquela quantidade de custos necessárias para o seu processo funcionar. Então nós também vamos precisar entender um pouquinho da formatação do custo nos orçamentos. Por exemplo, análises e tomadas de decisão. Quando nós queremos saber, por exemplo, se valeria a pena ou não nós fazermos um turno a mais na empresa ou fazermos horas extras. Nós vamos decidir o que é mais interessante para o negócio, baseado em quê? Baseado em custos. Quando nós vamos apurar o resultado da empresa, apuração de resultados contábeis, por exemplo, o DRE, que é o demonstrativo do resultado no exercício, também vamos precisar dos custos. Quando nós fazemos a gestão de preços e margens de contribuição, também vamos precisar dos custos. Hoje em dia, os preços eles são ditados pelo mercado. Então, nós vamos fazer a gestão das margens de contribuição. E por último, as análises de viabilidade econômica, para ver se vale a pena nós investirmos em um determinado equipamento, se esse equipamento vai trazer retorno, se ele vai se pagar ao longo do tempo, por exemplo. Então são inúmeras as aplicações de custos industriais nas organizações. Agora, o que é custo? Vamos entrar um pouquinho no detalhe dos conceitos contábeis. Então, tudo começa pelos gastos. Todas as empresas têm uma série de gastos. Então, os gastos envolvem compras de produtos e serviços, e essas compras elas vão gerar o quê? Um sacrifício
econômico, financeiro por parte da entidade, por parte da empresa. A empresa vai ter que honrar com esse compromisso. Por exemplo, pagar os salários no final do mês, pagar a folha de pagamento. Por exemplo, pagar a matéria-prima que comprou, pode ser 30, 60 dias, 90 dias depois, mas esse gasto implica em um sacrifício financeiro da nossa organização. Então, nossas empresas elas têm uma série de gastos, nós já vimos, em função dos recursos alocados aos processos. Ok? Bom, e o que é o custo? O custo ele depende da missão de cada negócio. Por exemplo, uma indústria tem custos industriais. Por quê? Porque o custo está ligado à sua atividade fim, que é fabricar, que é transformar matérias-primas, componentes em produtos acabados. Se eu trabalhar num operador logístico, por exemplo, nós vamos ter o custo do serviço. Ao invés de ele transformar matérias-primas em componentes, ele vai prestar um serviço. Por exemplo, de armazenagem, por exemplo, de transporte. Então ele vai ter um custo de prestação de serviços. Mas o que é o custo? Ele é um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. Então vamos ver o detalhe dessa definição. Então é o gasto relativo a um bem, por exemplo, um bem pode ser um prédio para ocupar a minha fábrica, um bem pode ser um equipamento, um bem pode ser uma matéria-prima, um insumo, uma embalagem. E serviços? Serviços vão desde a nossa mão de obra contratada, que nos presta um serviço, pode ser o serviço de um terceiro, que nos presta um serviço não sendo funcionários da nossa empresa, entre outros. Então, todos esses gastos que vão servir à produção de bens e serviços, nós vamos chamar de custos. Além dos custos, nós temos também as despesas. O que são despesas? São gastos que não ajudam a fabricar produtos e serviços, porém, são gastos que vão contribuir para nós gerarmos receitas. São gastos que vão contribuir para a administração da empresa. Por exemplo, gastos com comissão de vendas, gastos com transporte dos produtos acabados, gastos com administração de um modo geral. E o que é um investimento, pessoal? Investimento é um gasto que a nossa empresa executa, só que é um gasto que não vai ser consumido totalmente num único exercício. Por exemplo, no ano. Se nós comprarmos o equipamento e alocarmos todo o gasto do equipamento num único exercício, nós teremos, primeiro, um pico de custos. E outro efeito colateral é que nós vamos continuar utilizando esse equipamento ao longo dos vários anos. O equipamento ele tem uma vida útil, ele não vai se esgotar dentro daquele exercício. Então seria injusto se nós pagássemos, se os produtos pagassem todo o custo do equipamento durante o mesmo exercício. Então, para isso, existe a ativação desses gastos e o parcelamento desse investimento através da depreciação. Muito bem, então, entendendo o básico do que eu chamo aí de contabilês, do dicionário Contabilidade de Custos português, a gente pode agora se aventurar um pouquinho nos nossos modelos de custo. Então, hoje em dia, nós temos diversos modelos de custo. Um modelo de custo é uma regra de alocação. Como é que esse gasto ou que esse custo vai ser alocado a determinados produtos? Então, um dos mais utilizados, que nós vamos simular daqui a pouco, é o custeio por absorção. Qual que é a regra básica do custeio por absorção? Todos os custos serão alocados a todos os produtos fabricados. Ok? O que não vai ser alocado aos produtos? As despesas. Mas todos os custos, sejam eles diretos ou indiretos, serão alocados aos produtos. Ok? Por que o custeio por absorção é importante? Porque ele é o mais utilizado, principalmente por ser o custeio legal, que a Receita Federal, que as regras contábeis aceitam para demonstrativo de resultados, para balanços contábeis.
Então todas as empresas SA, todas as empresas que trabalham com lucro real, que têm um determinado faturamento, têm que utilizar por obrigação o custeio por absorção. Agora, existe o custeio direto, que é aquele que trabalha com custo fixo e custo variável. Ou seja, custo variável é aquele que varia proporcionalmente ao nosso volume de operações. Por exemplo, variei a minha fabricação, ao invés de fabricar 10 produtos, fabriquei 20, gastei o dobro da minha matéria-prima. Então é uma variação proporcional. E os custos fixos são aqueles que não variam ou não variam proporcionalmente ao nosso nível de atividade. O que nós aprendemos ao longo do tempo? Todos os custos, pessoal, vão variar. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Custo variável e custo fixo. Custo fixo não é aquele que não varia, mas é aquele que não varia proporcionalmente. Tá certo? Além desses, né, nós temos o custeio ABC, que foi muito usado na década de 90, é aplicado a projetos. O custeio RKW, né, que apropria todos os custos e despesas aos produtos, que é um custeio desenvolvido na Alemanha, né? O custeio da contabilidade do mundo dos ganhos, que é muito parecido com o custeio direto, mas tem uma aplicação específica quando a gente aplica a teoria das restrições, e o custeio Lean, para quem trabalha no modelo Lean, no sistema Toyota. Ok? Então vamos para a nossa dinâmica. Imagine-se que uma fábrica encontra-se na seguinte situação. Ela possui custos fixos de 350 mil por mês, despesas fixas de 210 mil reais por mês, tem custos variáveis de 110 reais por unidade, despesas variáveis de 25 mil reais por unidade. Essa fábrica tem uma capacidade de produção de 8 mil unidades por mês e utiliza atualmente 5 mil unidades por mês com os seus contratos vigentes, né? E ela tem um preço médio de venda de 260 reais por unidade. Então aparece no mercado um provável cliente que faz a seguinte oferta para a empresa. Eu preciso de mais 2 mil unidades por mês, só que eu só pago 180 reais por unidade. Então vejam, o nosso preço médio praticado é de 260. E esse cliente ele quer comprar 2 mil unidades a 180. Então a primeira análise é, nós temos capacidade produtiva para atender o cliente? Nesse caso, do nosso exemplo, sim. A fábrica tem capacidade para mais 3 mil unidades produtivas por mês. E o cliente quer comprar 2 mil unidades produtivas. Agora, o nosso preço de venda normal é de 260 reais e o cliente quer pagar 180. Vocês aprovariam esse negócio? Ou não? Com base em que nós temos que tomar essa decisão? Obviamente, com um modelo de custos. Ok? Para nos dar o suporte. Então, vamos lá. A primeira alternativa é utilizando-se o custeio por absorção, que é aquele no qual 100% dos custos são apropriados a 100% dos produtos produzidos no período ou no exercício, por exemplo, no mês. Então vejam, né? A nossa produção total é de 7 mil unidades por mês, porque nós fabricávamos 5 mil, vamos fabricar mais 2 mil. Temos os mesmos custos variáveis, né, que se devem aí à mão de obra, à embalagem, ao material, né, aos materiais diretos. E temos os mesmos custos fixos mensais, porque esses custos fixos não vão variar em função da quantidade produzida. Eu tenho que pagar esses custos, chova ou faça sol, né? Então, com isso, nós chegamos a um cálculo de todos os custos totais, fixos e variáveis, e vamos dividir esse valor pela quantidade produzida, 7 mil unidades. Tá certo? Isso vai nos dar um custo unitário, que é bem característico do custeio por absorção, de 160 reais por unidade. Nós vamos fazer a mesma coisa com as despesas. Nós temos as despesas variáveis, que nós vamos multiplicar por 7 mil unidades por mês, as despesas fixas, e vamos chegar nas despesas unitárias, de 55 reais por unidade. Ok? Então o que acontece? Somando o custo unitário com a despesa unitária,
né, nós totalizaríamos R$ 215. Isso é maior do que os R$ 180 que o cliente quer pagar. É maior do que o preço de venda. Então, obviamente, o negócio é inviável. Ok? Utilizando-se do custeio direto, nós já percebemos a primeira nova variável, que é a margem de contribuição, que é um indicador muito importante para esse modelo de custos. A margem de contribuição, ela compreende a diferença entre o preço de venda, nesse caso, o preço de venda proposto pelo potencial cliente de R$ 180, subtraído dos gastos variáveis identificáveis. Por exemplo, aqui nós estamos falando do custo variável de R$ 110, que poderia ser, por exemplo, o material direto, a mão de obra direta, e a despesa variável de R$ 25, que poderia ser, por exemplo, o frete dessa entrega. Então, isso nos dá uma margem de contribuição, subtraindo 180 pelos gastos variáveis, de R$ 45 por unidade. O que isso significa? Primeiro, é uma margem de contribuição positiva. Multiplicando-se essa margem de contribuição positiva pelas 2.000 unidades a mais que nós iremos fabricar e vender, isso vai nos gerar um ganho adicional de R$ 90 mil por mês. Portanto, utilizando-se do modelo de custeio direto, o nosso negócio agora é viável. Se nós calcularmos o resultado dos dois modelos, no primeiro caso, não aceitando o pedido, a nossa fábrica teria um resultado de R$ 65 mil por mês. E aceitando o pedido com o lucro adicional, com a margem de contribuição adicional, nós teríamos um aumento de resultado de 138,5% em relação ao resultado anterior. Ou seja, concluindo, pessoal, é muito importante nós termos o conhecimento nas nossas empresas de custos industriais e dos diferentes modelos de custos. Nem sempre um único modelo de custos vai nos trazer todas as respostas. Por isso, da necessidade de nós desenvolvermos, além do modelo por absorção, que é um modelo legal obrigatório, uma série de modelos gerenciais. Isso vai nos trazer mais precisão para as nossas tomadas de decisão. Com isso, nós vamos nos despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse módulo tenha agregado valor. E se vocês quiserem se aprofundar, se vocês quiserem ter mais informações a respeito de custos industriais, procurem o nosso curso lá do IMAN. Tá ok? Tudo de bom para vocês, até uma próxima.